Ela, boa noite também. Boa Vocês estão ouvindo a gente? Deem um sinal de vida, abram o microfone, um oi no chat. Eu vi que uma... Sim. Oi, estamos ouvindo. Oi, estamos ouvindo. Boa noite. Legal. Não nos deixem falando sozinhas. Abram o microfone de vez em quando. Deem risada das nossas gracinhas. Gente, queria orar para a gente começar. Hoje a nossa aula vai ser sobre igreja. Particularmente, nós estamos muito empolgadas, de verdade, para falar desse assunto, que é muito apaixonante. E a gente crê que essa aula vai ser uma bênção. Amém? Jesus, obrigada por essa noite. Pai, só o Senhor sabe que cada um passou no dia de hoje, a correria que foi, Pai, todos os afazeres domésticos, os afazeres no trabalho, Pai, Senhor, tudo que cada um passou para estar aqui, para se dedicar esse tempo, nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor venha ministrar nos nossos corações, que o Senhor venha, sabe, coordenar, dirigir, ensinar, Senhor, nessa aula, porque nós nada temos a oferecer, Pai, meramente conhecimento humano, mas do Senhor é a palavra que transforma, a palavra que liberta. Senhor, eu te peço que os entendimentos estejam abertos, que nós cresçamos agora no conhecimento de Cristo. Esse é o objetivo dessa aula, esse é o objetivo do Bet School. Pai, em nome de Jesus, que ao fim dessa aula nós venhamos entender sobre a tua igreja, que nós venhamos ter revelação da tua igreja, do teu cuidado com a tua igreja, Jesus, da tua soberania, Senhor, apesar dos nossos defeitos, apesar de quem nós somos, da nossa natureza originalmente pecaminosa, do grande operar que o Senhor faz através da igreja. Pai, em nome de Jesus, conduz essa aula, nós te entregamos, te consagramos, esteja conosco, Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Legal, a gente preparou alguns slides para acompanhar a aula de hoje. Bru, coloca aí. Gente, a Bruna topou me ajudar com essa aula da igreja. Na verdade, vocês vão perceber que ela é muito melhor do que eu dando aula. É verdade. E... Gente, não é? Gente, é verdade. Eu só tenho que contar uma coisa antes de começar a aula para vocês, que ela tá toda arrumada com esse lenço, mas ela tá com uma calça de pijama. Para! Ai, tô brincando. Como não ser igreja? Gente, vocês estão vendo a tela? Estão vendo o slide? Confirmem aí pra gente. Pode abrir o microfone. Sim. Sim. Legal. Sim. Deixa eu mudar o assunto, senão a Michelle ia ficar falando do meu pijama Não, aqui. é só para descontrair, quebrar o gelo da aula, né? A gente vai começar. Ai, socorro. Legal. Você quer dar uma intro? Vou dar uma introdução. Se o teclado funciona, funciona. Deixa eu só ocupar aqui. Legal. Créditos dos slides ao Marcelo Beralto, que fez a arte pra gente. Pela graça de Deus, que estava horrível, gente. Bem, vamos dar glória a Deus pelo nosso amigo Marcelo. Pessoal, então essa aula de igreja, sobre igreja, nós temos 4 aulas, né? Uma no dia 4, dia 11, dia 18 e dia 25. Então, hoje a nossa aula vai ser focada na história da igreja. A história da igreja, assim, é um tema que, a princípio, eu confesso que eu falei, legal, vamos falar aí da história da igreja, vai ser bacana, é importante a gente saber. Mas, assim, hoje mesmo o senhor estava falando comigo da importância da gente entender a história, isso a gente vai desenrolar ao longo da aula. É uma coisa, assim, muito mais espiritual, apesar de que tem cara de aula de história mesmo. Então, vocês vão ver os termos aí das aulas de história da escola, né, as reformas, os impérios, perseguições, Roma, sistema político, um monte de coisa daquela época, mas é muito importante que a gente entenda tudo que já aconteceu, e vocês vão ver que a gente vai começar a enxergar algumas coisas que estão, assim, enxergar de outra maneira coisas que já estão acontecendo, né? Então é muito importante. Na aula 2, a gente vai falar sobre a história da igreja hoje, pretendemos terminar hoje, talvez isso se avance, talvez a gente avance para a próxima aula, um pouquinho desse conteúdo, porque é bem legal mesmo. Na aula 2, nós preparamos um tema que é eu, igreja, falar de nós, nosso papel na igreja, nós, assim, indivíduo.
Aula 3, a ideia é focar no nosso coletivo, né? E a aula 4, ainda a gente já sabe o que vai ser, mas a gente colocou coming soon, que é uma expressão em inglês, que significa que logo Em mais, breve. em breve a gente vai falar para vocês Surpresa. o que vai acontecer na aula 4. É claro que algumas coisas podem mudar aí na nossa programação, de acordo com como for a aula de hoje, né? Não é nada engessado, se o Espírito Santo mandar, a gente troca tudo na próxima aula. Mas, basicamente, é isso que a gente preparou para vocês, para essas 4 aulas. Então, vamos lá, nossa primeira aula. Com você. Você quer falar essa parte Pode do Eclésia? Não, pode seguir. Alguém já tinha ouvido falar sobre a origem da palavra igreja? Podem abrir os microfones aí, a gente vai fazer vocês falarem bastante. É que eu já dei a resposta aqui, né? Não era para você passar o slide. Não sei. Não. Legal, obrigado, Ari. Então, vou mostrar aqui para vocês. Não, Lili. Lili e Adilson. Sim, né? Então, a gente tem essa palavra que é eclésia, né? Que é uma palavra que é a palavra que dá origem, né? A palavra igreja que a gente tem hoje. E aí tem todos esses sentidos, né? Envolvidos nessa palavra. Para fora, convocado, igreja, assembleia. Também a gente chama de congregação de pessoas, ajuntamento, né? Todas essas ideias estão dentro dessa palavra eclésia. Basicamente, hoje em dia, a gente fala que igreja significa chamados para fora, né? A palavra igreja. Só que, antes da gente falar da igreja de agora, da igreja que nós temos hoje, a gente queria falar um pouquinho... tem mais coisa aqui. Né, que era usada nas cidades-estado da Grécia, essa palavra grega, né? Faziam parte da estrutura política. Então, um cidadão que era eleito para representar os interesses, né, de uma cidade-estado em outra, ele era chamado para fora, né? Ele era uma eclésia, ele era uma igreja, né? Essa ideia, mais ou menos. Vamos lá. Aqui está o cronograma, né, das frases da igreja que a gente quer abordar com vocês. Então, a gente vai falar da pré-existência da igreja, a igreja no Antigo Testamento, a igreja apostólica, as perseguições imperiais, a igreja imperial, medieval, reformada, até chegar na gente. A ideia dessa aula é traçar uma linha do tempo mesmo, né? Então, aonde a igreja começou e como que ela chegou em mim hoje, né? Então, vamos lá. Aqui, a gente vai dizer, né, que a igreja sempre esteve no coração de Deus, né, Mi? Sim. Sim, a igreja sempre esteve no coração de Deus, a gente consegue ver isso em Efésios 1:4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, assim, quando Deus criou o homem, ele já criou a igreja, né? Já criou ali o corpo de Cristo, né? Onde seria representado por nós mesmos. Em 1 Pedro, a palavra fala, 1 Pedro 1:20, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Então, assim, isso já era sonhado no coração de Deus. Eu creio, particularmente, que Deus, inclusive, sabia que como estariam as situações das famílias hoje. Hoje, quantas pessoas têm a igreja como uma família, né? Quem me ensinou a caminhar na fé não foi meu pai e minha mãe, apesar deles terem me ensinado
muitos valores e princípios que, graças a Deus, estavam na palavra, mas não foi exatamente dentro da palavra de Deus. Então, quem me ensinou a caminhar, quem ajudou a circuncidar o meu coração, né, foi a minha igreja local, foi através da célula, do discipulado, das ferramentas que a gente tem na igreja que todo mundo conhece. Mas eu precisei de uma família na fé. Eu creio que isso já estava no coração de Deus. Ele sabia que muitas famílias estariam afastadas do Senhor e ele precisaria dar uma família espiritual para os novos filhos, né, para os novos convertidos. Legal. E aí, no Velho Testamento, a gente já vê algumas coisas, né, sobre a própria igreja de uma forma diferente. Ai, volta, tô dando spoiler de tudo aqui. Também vou perguntar outra coisa para vocês. Quem arriscaria dizer, no Antigo Testamento, onde vocês conseguiriam enxergar uma figura parecida com a igreja? Porque a gente sabe que a igreja, como ministério, ela começa mesmo, né, depois de Jesus, mas antes, lá no Antigo Testamento, onde é que vocês conseguem enxergar coisas, figuras que parecem com a igreja de hoje? Quem que lembra de alguma coisa aí que dá para citar? Moisés com o povo. Moisés com o povo, top. Israel, top. Alguém mais? Quando Abraão faz um sacrifício, por exemplo, Sim. Tá ele e o filho. Não. Então tá bom. Sim, com certeza. Aliás, Abraão, que é o Valdecir, né? Tô vendo aqui o Abraão, que o Valdecir citou, eu até me chama muita atenção porque não tinha ministério, né, na época de Abraão, mas ele foi alguém que foi chamado para fora, literalmente por Deus, né? Então, sai da sua terra, sai do meio dos seus parentes e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Então, Abraão também representa assim. Inclusive fala, né, que por meio dele, né, Deus começaria um povo que seria abençoado e que abençoaria todas as nações da terra, né? Então, Abraão, sim, também representa uma figura da igreja. Alguém mais? Uma terceira pessoa? Não? Então, vamos passar aqui. Eu coloquei aqui, nessa parte, que o povo israelita já era a Assembleia do Povo de Deus e que no Antigo Testamento a gente consegue enxergar sombras, né? Como se fossem representações da igreja que viria muito tempo depois. Então, assim, como um desenho de uma criança, né? Vocês já viram criança quando desenha uma casa? Né? Faz um pauzinho, outro em cima, o telhado, né? Aquilo representa uma casa. É óbvio que a casa literal não é daquele jeito, né? Mas aquilo é uma representação de algo que é real. E eu gosto muito de um versículo na Bíblia que diz que tudo que hoje se vê veio a existir a partir do que não se vê. Então, como a gente falou aqui, a igreja já estava no coração de Deus, em primeiro lugar. Se a gente pensar até mesmo no Éden, né, o homem foi criado para habitar na presença de Deus. Então, ali já existia uma figura também, né? De Deus habitando no meio de um povo, né? De um povo que era chamado por ele. Então, no Antigo Testamento, a gente não vai ver a igreja do jeito que é hoje, mas a gente vai ver, sim, representações daquilo que já estava no coração de Deus e daquilo que estava por vir, né? Que seria, quando a gente fala de Israel, por exemplo, que acho que foi o Edi que citou, a gente pensa num povo que foi chamado para fora, né? Vamos lembrar da eclésia, né? Chamado por Deus para fora de um lugar de escravidão para ser governado por ele, santificado por ele, e esse povo seria tão abençoado, né? Porque todos os povos tinham rei, tinham imperadores, faraós, né? Esse povo seria governado por Deus, seria próspero, chamaria a atenção das outras nações, e isso atrairia os povos a Deus, né? Você quer complementar algo sobre essa visão aí do Antigo Testamento? Eu acho legal que no Velho Testamento a gente consegue ver também o povo como o corpo, né? Onde no Novo Testamento
Apóstolo Paulo traz essa comparação, onde cada um tem a sua função, né? Existe uma hierarquia, existe muita organização, existe direção de Deus para tudo o que acontece. Sim. Então, no povo de Israel, a gente também consegue enxergar isso. A gente tinha os levitas, né, que eram responsáveis pela adoração, pelo templo, pelas atividades, né, eclesiásticas, vamos dizer assim, as atividades no templo, mas a gente tinha as pessoas que se dedicavam à agricultura, à pecuária, e hoje na igreja a gente vê que, assim, há pessoas que estão mais dedicadas no templo, né, que estão full time na obra de Deus, e há pessoas que estão trabalhando nos seus empregos, como é que fala? Seculares? Sim, não sei. Essa palavra, melhor palavra enfim, empregos fora da igreja também são tão relevantes quanto, mas com um papel diferente, né? Mas ambos têm que estar direcionados por Deus. Sim. Pode passar. Vou só comentar um segundo ponto aqui. Então, acho que a Edi citou, né, o tabernáculo de Moisés, figuras, né, que lembram a igreja que a gente tem hoje. Coloquei as referências aqui, só para vocês saberem, né, que tirei da Bíblia mesmo, tá lá. O tabernáculo de Moisés, né, era uma representação, simbolizava, era algo móvel, né, porque o povo peregrinou pelo deserto, então não era um templo fixo. Aí a gente tem o primeiro templo, que foi construído em Jerusalém, foi construído por quem? Alguém sabe? Quem construiu o primeiro templo? Alternativa A, Davi. Alternativa B, Salomão. Alternativa C, Absalão. Quem construiu o primeiro templo em Jerusalém? Deixa eu ver o chat aqui. Salomão, legal. Estão afiados. Acertou. É para ninguém dormir, senão fica só a gente falando aqui, né? E esse primeiro templo, ele tem aqui 2 Crônicas 7, mas na verdade os capítulos anteriores vai ter todo o relato de como que foi preparada essa construção. Foi destruído pelo rei Nabucodonosor, né? No ano 586 a.C., que foi quando os judeus, né, o povo de Deus foi levado para o exílio na Babilônia. Esse templo foi destruído, e aí depois a gente vê um segundo templo, né, sendo levantado ali, a gente vê esse relato no livro do profeta Ageu, né, que é onde tem aquela promessa que a gente vê bastante falar, né, a glória da segunda casa será maior do que a primeira, né, quando o povo volta, então, desse exílio e vai reconstruir, né. Bom, eu falei da origem da palavra igreja, né, e falei de templo. O que significa templo? Alguém sabe qual é a origem dessa palavra? Essa eu não pus no slide. Essa eu não sei. Não estava combinado. Não estava combinado essa palavra. Templo. São coisas que a gente não pode esquecer, porque a gente fala tanto no nosso dia a dia de crente, né? Igreja, templo, vamos ao templo, vamos à igreja. Eu sou igreja, você é igreja. Mas o que isso de fato significa, né? Templo significa a habitação de Deus. A origem da palavra é essa, né? E tanto que quando Deus pede para que se faça um tabernáculo, né? Ele fala, olha, constrói um tabernáculo para que a minha presença esteja entre vocês, né? Faça um templo para que eu coloque nele o meu nome e para que eu habite ali, né? E, enfim, a gente vai comentar sobre isso mais à frente. Só queria, eu acho que tem só mais um, rapidinho. Parecido com igreja, mas ao mesmo tempo bem diferente, né? O acesso desses templos e do tabernáculo, ele era restrito, então não era qualquer pessoa que podia entrar, como a Mia até falou aqui, eram os sacerdotes, eram os levitas que se consagravam para isso, né? E tinham rituais específicos também. Então, a gente tem até o exemplo, eu coloquei aqui, né? Nadab e Abiú, que eram filhos do sacerdote Arão, né? Eles entraram lá no tabernáculo, acenderam incenso, de qualquer maneira, foram mortos ali mesmo, né? Pelo próprio Senhor, né? Pela falta de temor mesmo, né? Mas a gente tem um contraponto a isso muito legal, que é Davi entrando no templo, morrendo de fome, e ele come os pães da presença, que eram só para os sacerdotes, e não só não morreu,
né, como a gente vê que Deus fala, né, que Davi era um homem segundo o seu coração. A palavra fala que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, né? Então, quando o temor do Senhor está sobre nós, nós temos acesso a essa presença sem sermos consumidos por ela, né? Então, eu queria até deixar esse ponto aqui, né, do que está por trás, de como é precioso esse sentido do ser igreja e do pertencer a uma igreja, né? É isso. Nossa, que legal. Bom, gente, isso a gente falando de Velho Testamento, mas vamos dizer assim que a igreja nasce oficialmente no Sim. Novo Testamento com a ascensão de Cristo, né? E aí a gente vê que Deus, ele muda um pouco a situação, né? Ele tem um povo que era um povo escolhido, ele escolheu. E quando ele vira a chave para a igreja, né, do que a gente vive hoje, ele espera que o povo o escolha, né? Muda totalmente. Então, o que era restrito hoje é aberto, né? Que nem a Bruna falou. Bom, vamos lá. Historicamente falando, a gente chama esse período, né, de a igreja apostólica, porque era a igreja que era conduzida pelos apóstolos de Jesus. Então, é desde a ascensão dele, da morte, ressurreição, aí a gente considera historicamente até o final do século, lá pelo ano 100, né? E foi uma igreja que teve um grande crescimento. A gente vê isso, essas referências estão na própria Bíblia. Então, em Atos, a gente vê, por exemplo, Atos 5,14. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Em Atos 6, 7, a gente vê, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E aí a gente viu não só uma expansão em termos de... Olha, mudando o meu computador, o slide. A gente viu não somente uma expansão no sentido de ganhar almas, que sim, foram muitas almas, mas a gente viu também uma expansão territorial, né? Então, após a morte de Estevão, a gente vê que a igreja estava lá, super empolgada, pregando, as pessoas sendo convertidas, tudo mais. Aí veio a morte aconteceu a morte de Estevão por apedrejamento, e naturalmente, né, os cristãos, eles se espalharam, os ajuntamentos não eram assim tão comuns mais, eles até aconteciam, mas tinham que ser em segredo, né? Não teve só a morte de Estevão, mas teve morte dos próprios discípulos de Jesus, né? Paulo decapitado, a gente teve Pedro crucificado também. Então, foi um período que a perseguição, aí a gente já começa a enxergar a soberania de Deus, né? Então, eu não creio que Deus tinha prazer, né, em ver os servos dele morrendo dessa forma, mas Deus, ele consegue pegar algo que não é bom e transformar em algo assim que, quando Satanás acha que está ganhando, ele vai lá e dá um revés, né? E ele mostra que não, ele é soberano. Então, foi a partir da morte de Estevão que a gente teve, geograficamente, a expansão da pregação do evangelho nessa parte aqui da Europa, que pega um pouco o mouse. Me ajuda com o mouse. Europa. Calma aí, deixa eu fazer um pointer aqui para mim. Né? Aqui a gente tem a Europa, o Oriente Médio e aqui o norte da África. A gente consegue ver tudo isso, muito disso, né, dessa parte da história, no próprio livro de Atos. Tá, mas aí, o que acontece depois, né? Aqui começa a nossa aula de história, que já está, assim, que sai até um pouco do que a Bíblia chega a relatar para nós. Havia um imperador que chamava Nero, e ele chegou ao poder no ano 54. E ele era muito sanguinário, assim. Então, qualquer um que resolvia se opor à vontade dele acabava morrendo ou recebiam ordens de se suicidar. Fiquei imaginando como que é isso. Tipo, vou te matar, é melhor você se matar. Então,
para vocês terem uma ideia do quanto ele era terrível mesmo. Mal, né? Mal, é uma maldade muito profunda. E assim, esse período foi uma era muito sombria para a igreja, do ano 60 ao ano 100. Houve muitas trevas assim por causa da perseguição, e a gente tem falta de informações assim sobre tudo que aconteceu nesse período. Foi realmente muito difícil para a igreja. Aí o que aconteceu? Esse imperador, aliás, a gente não tem certeza que foi ele, né? Mas em 64 aconteceu um grande incêndio em Roma. Sabe que eu lembrei daquele? Quem destruiu Roma? Do Passando Chaves. Quem destruiu Roma? Eu não lembrava. Não fui eu, mas ouvi mesmo, né? Um grande incêndio. Sim, com certeza vocês viram isso nas aulas de história. O incêndio em Roma durou 6 dias e 7 noites, e depois ele ainda voltou a acender em diversos lugares por mais 3 dias. Então, a opinião pública, as pessoas acreditavam que tinha sido Nero que tinha feito isso. E a gente não tem certeza se foi ele ou não, mas na ocasião ele apontou os cristãos como os culpados. Então, nessa época, milhares de cristãos foram torturados e mortos, foram perseguidos. Posso comentar uma coisa que eu lembrei? Pode. Porque desse incêndio que teve, na verdade, os lugares em que o fogo, na verdade, não atingiu ou atingiu pouquíssimo, eram os bairros onde moravam os cristãos. Então, assim, o imperador já não gostava muito, né? E a gente vai ver que a história do império é muito parecida. Os imperadores, eles eram se consideravam quase que deuses, né? Então, qualquer outra coisa que colocava em risco a soberania deles, já era rejeitado de pronto, né? Então, uma religião que tem um Deus que é mais poderoso que eu, né? Não, pera lá, temos que cortar isso daí. E não há o acaso, eu creio mesmo nisso, porque o Senhor guarda a sua igreja, né? Guarda os seus. Então, o que se conta é que esse incêndio atingiu pouquíssimos bairros onde moravam os cristãos. E aí ele achou que ele precisava, né? Que são os culpados, né? Sim. E uma das formas de tortura, vocês estão vendo aí no... Deixa eu colocar mais pra aqui. Pode. Vocês estão vendo aqui no slide... Tá vendo que tem uma pessoa amarrada e estão ateando fogo. Os cristãos serviram de iluminação para a cidade, amarrados em postes e ateado fogo. Então, vivos, tá? Peixe. Não foi morto, não. Essa época também foi a época onde as pessoas eram vestidas com peles de animais, né, mortos, e jogado para os cães para serem comidos. E aí, que nem eu comentei, nessa época que alguns apóstolos foram mortos. Nessa época também que existiam episódios de entretenimento dentro do Coliseu, em Roma, onde os gladiadores, os leões comiam os cristãos vivos. Era algo assim, devia ser muito, muito cruel mesmo de assistir. Basicamente, matar assim, os cristãos naquela época virou diversão, né, para o povo romano. Também um comentário mais de curiosidade, porque eu tinha muita dificuldade de entender a história do Coliseu. Eu falava, mas por que um monte de gente sentava num lugar para assistir pessoas morrerem, ou sei lá o quê? Mas era o entretenimento da época. Pensa numa época que não tinha TV, não tinha cinema, né? Então, vamos dizer, não tinha shopping. O encontro social eram esses lugares, né? E ali se cometiam várias atrocidades. Colocavam pessoas com deficiência física, enfim. E os cristãos também, né? Não ficaram de fora, né? Muitos. Como vítimas, no caso. A gente também teve um outro imperador que chamava Domiciano, né? Em 81 ele sucedeu o imperador Tito, que tinha invadido e destruído Jerusalém no ano 70, alguns anos antes. E aí os judeus, eles tinham que enviar a Roma suas ofertas anuais, que na verdade antes eles mandavam para Jerusalém, agora teriam que mandar para Roma.
Só que os judeus não obedeceram, e aí desencadeou uma segunda onda de perseguições, mas aí não somente aos judeus, mas como, né, o judaísmo está sempre ligado ali ao cristianismo, de certa forma até misturado nessa época, né, com as conversões, todo mundo foi perseguido, e mais milhares de cristãos mortos em Roma, em toda a Itália, e foi nessa época que o apóstolo João, que até então vivia em Éfeso, ele foi preso e foi exilhado na ilha de Patmos, que foi onde ele recebeu a revelação de Apocalipse. Então, na ocasião que João escreveu, ele estava exilado, ele tinha sido preso. Tá bom? Chegamos nos homens. A gente só tem bustos deles, né? Como se não tivesse sido suficiente, né? As perseguições de Nero e de... Nossa, o nome é de... Domiciano. A gente tem mais alguns perseguidores. Vocês podem... Queria abrir um parênteses aqui, que vocês podem intervir também com algum comentário, enfim, algo que queiram compartilhar também sobre... Isso aqui é aula que eu acredito que muita gente viu na escola. É aula de história da escola, né, que a gente conhece, porém, algumas coisas, até mesmo na faculdade, eu lembro que eu tinha uma matéria bem específica sobre isso, e a história, lógico, ela é contada de uma outra maneira, o foco não são os cristãos, né, não é a igreja em si, mas contar a história desses homens, né? E sobre... Aí a gente, seguindo a ordem, né? Depois de Domiciano, tem Trajano, que, se eu não me engano, esse imperador, ele foi mais de boa com os cristãos, mas mais de boa no seguinte sentido. Ele só aceitava denúncias não anônimas contra cristãos. Então, os cristãos, nessa época, desfrutaram de uma certa paz, porque para eles serem mortos, né, para serem condenados, alguém precisava denunciar e não podia ser anônimo, né? Então, eu, Bruna, denuncio a Michele. A Michele é cristã. E aí, levavam a Michele, né? Você nega o seu Deus? Se ela falasse que não, ela seria condenada, né? Era essa a história. Por que essa questão de negar o Deus, né? Porque eu lembro que até na faculdade, o professor falava assim, que não é verdade. Não, nenhum imperador nunca se importou com nenhuma religião. Que não tinha isso de negar o Deus, matar alguém porque a pessoa negou o Deus dela. Só que tinha sim, porque, como eu falei no começo, a característica dos imperadores, todos eles, exceto um, que a gente vai falar, né, era de pessoas que se sentiam soberanas, né? Então, eram homens que ascenderam ao poder, gente. É muito assim, o Império Romano, ele ficou gigante, né? É o império que dominou, vamos dizer assim, uma boa fatia do mundo todo, né, da época, do mundo conhecido da época, pelo menos. Era muito poder na mão de um homem só. Vocês acham que esses homens gostavam de ter alguma coisa que pudesse concorrer com isso, né? O cristianismo, para eles, soava como uma ameaça, né? Trajano, foi ele? Eu anotei aqui. Não, foi Domiciano. Ele pedia para que fosse reverenciada a sua inteligência, né? Adriano, por exemplo, ele tinha uma máxima, né? Uma frase dele, que era: a vontade do soberano é a suprema lei, né? Qual é a nossa suprema lei como igreja? Não é a vontade do soberano, não é de quem está no poder hoje. A nossa lei soberana é a palavra de Deus. E sempre foi assim. A igreja, desde que a igreja, ela tem uma outra lei que é superior, tanto que homens e mulheres, né, morreram, perderam a vida, por isso não tiveram, aí nas palavras da própria Bíblia, né, não tiveram em nada como preciosas suas vidas, porque eles olhavam para algo que era superior, acima de um poder muito maior do que o desses homens que a gente tem aqui, né? Então, era uma coisa de vaidade mesmo, né, de poder, de querer ser reverenciado. E quando essas pessoas, imagina você é o imperador de desse império enorme,
E aí você tem alguém que olha na sua cara e diz, eu não reconheço a sua soberania. O meu Deus é maior que você. Isso era um ultraje, né, para esses homens. Por isso, esses cristãos eram condenados à morte. Era o jeito que eles tinham de reafirmar essa autoridade, né? Pode passar aí. Pode ir. Não, complementando, então, assim, além dessa, até a gente colocou aqui no segundo tópico, além dessa questão da adoração ao imperador, que era mandatória, e que representava lealdade ao império, também era motivo da perseguição a questão simples e pura do paganismo contra o cristianismo. Então, o paganismo aceitava a adoração de tudo e qualquer coisa que desse para ver ou não, que eles imaginassem, eles poderiam adorar o cristianismo. Não, ele traz uma ideia de fidelidade única. Só um negócio que eu lembrei rapidinho. Que a economia, né, de Roma, a gente pensa assim, poxa, Roma cresceu pra caramba. Como? O que eles faziam? Duas coisas, guerras, né, então eles saíam dominando outras regiões, e prostituição. Era a base da economia romana. Então, quando uma pessoa se convertia, o que acontecia com ela? Se ela era uma prostituta, ela não queria prostituir mais, né? Um homem, um pai de família, que tinha lá a sua esposa, mas que dormia com essas prostitutas, ele se convertia, o que ele fazia? Ele não alimentava mais essa economia, esse comércio, né? Então, o que começou a acontecer com os cristãos em Roma também? Um problema de inflação, um problema econômico, porque os cristãos não cooperavam mais com os costumes do pecado, né? Não cooperavam mais com isso. Lembrei desse parênteses. Legal. E eles também acabavam fazendo reuniões secretas que eram consideradas suspeitas, porque afinal, o que faziam tanto nessas reuniões, né? E a questão do cristianismo também traz uma nivelação social, porque a igreja, né, a nossa crença, nos traz num pé de igualdade com os nossos irmãos. E Roma, que era um lugar onde essa questão da autoridade, do autoritarismo era muito exagerado, esse tipo de coisa não cabe. E aí acontecia uma perturbação da ordem. Então, os cristãos, resumindo, causaram em Roma, pelo simples fato de terem se convertido. Sim. E aí, essa perseguição teve alguns efeitos. Alguém quer falar? Claro, 8h47 agora. Beleza. Valeu. Eu saí, mas eu tenho que sair também. E aí? Olá, já estou aqui. Aula top, meninas. Puxa vida. Que benção. Hoje mesmo eu estava vendo a história. Estava assistindo um vídeo que falava exatamente sobre isso aí, sobre a perseguição aos judeus. Né? Isso tudo
é parte da história da igreja, né? É muito boa a aula, muito boa mesmo. Estamos de volta do recreio de... Vai, clica no PowerPoint. Pode clicar. Vai, coloca para apresentar. Não, filha. Ai, foi do começo. Vamos aqui. Calma aí, gente. Problemas técnicos. Eu tinha passado até em pé. Aqui. Relaxa. É assim mesmo, é ao vivo e a cores. Sim. Estava falando que hoje mesmo eu estava assistindo um vídeo sobre os macabeus. Que a gente falou lá na aula lá como é que chama? Das escrituras, né? Conhecendo as escrituras. Que é um dos livros apócrifos, né? E aí tava... Todos esses personagens aí que vocês estão falando aí, eu tava tendo a história desses macabeus, né? Que foi um grupo de judeus lá que se revoltaram contra esses camaradas aí, né? Nero e tudo mais aí. Sim, sim. Mas é um livro apócrifo, né? Eles não estão dentro da... Os caras eram os judeus revoltosos. Mas é isso aí, meninas. Uau, continua aí. Vamos ser abençoados. Deus abençoe. Amém. Deixa eu dar uma falada Legal. aqui. Paulinho, Claro. o Paulinho tá saindo, parece voz de piloto de avião. Eu? Ou de Fórmula 1. Tá ruim o áudio. Oi? Tá ruim, É não que tá eu tô muito bem, não. Tá muito Eu grave. tô com fone de ouvido aqui, né, tia? Por isso. Por quê? Tá um pouco estourado. Tô com fone de ouvido. Eu acho que é só a camisa do Palmeiras na foto que tá atrapalhando. Deve ser. Essa camisa é referência mesmo. Legal, vamos continuar então, gente. Então, essa perseguição, ela teve alguns efeitos, né? Então, um efeito bom é que a igreja, ela tinha que ser santa, né? Porque quem que ia querer ficar bagunçando com Jesus com tanta perseguição assim? Então, era uma igreja selecionada, só quem realmente era convertido. Então, vamos dizer assim, que a qualidade da membresia da igreja era alta, nesse sentido, Sim. né? De conversões genuínas, pessoas comprometidas mesmo com Deus. Teve uma grande multiplicação também. Apesar da perseguição, né, a igreja cresceu muito. Foi nessa época também que foi estabelecido o cânon. É cânon que fala? Cânon bíblico. Bíblico. Quer explicar o que é? Vocês sabem o que é? Quando a gente usa essa expressão, cânon bíblico? É a reunião, né, dos escritos, né, que a gente tem hoje como Bíblia, nem sempre foi assim, né? Aí a gente pode dar até para fazer uma matéria só disso, né? De como que se reuniram, né, todos os escritos, as cartas de Paulo, os evangelhos, né? E tudo isso foi sendo reunido para fazer, então, a Bíblia, né, que a gente tem hoje, nesse formato que a gente tem hoje. Né? Sim.
Sim, a igreja teve que se organizar, né, para propagar o evangélico. O evangélico. O evangélico. Até uma curiosidade também, é que a gente fica pensando assim, né, desses grandes homens de fé, né, que morreram pelo evangelho. Mas se a gente parar para pensar, eram pessoas comuns, eram gente como nós, que levava a palavra de Deus, né? E que ali se organizaram, né, para que o evangelho continuasse sendo pregado, né? E isso à custa das próprias vidas deles, né? Então, assim, uma igreja muito madura, né? Se a gente parar para pensar, cada um sabia que tinha responsabilidade de continuar propagando essa mensagem, né? E sem Bíblia, né? Hoje a gente tem Bíblia de todo quanto é versão, de cor, sem cor, palavras de Jesus em vermelho, palavras de Jesus em outra cor, que muitas vezes a gente não valoriza isso, né? Muitas vezes a gente não dá, assim, não percebe quanto sangue mesmo foi derramado para que isso chegasse às nossas mãos, né? E se hoje a gente tem, assim, muitas interpretações diferentes e até mesmo seitas, né, de igrejas que acabam deturpando diretamente a palavra de Deus, que está escrito, assim, muita coisa na Bíblia a gente sabe que depende de um estudo um pouco mais aprofundado para a gente entender, mas tem coisas que são claríssimas. Imagina numa época onde a fé vinha pelo ouvir a palavra de Deus, não era pelo ler, né? Nem tinha a Bíblia. Sim. Então, também, um dos efeitos da perseguição também foi o surgimento de seitas, né? A igreja tinha dificuldade de unificar o ensino, aí vão surgindo as ideias diferentes. Por exemplo, aquela história de Jesus era o filho de Deus, mas ele era menos que Deus. Não, ele era igual a Deus. Não, mas então, né? E aí surgiam essas teorias, essas conversas mesmo, né? Mas aí você vê que até uma preocupação do apóstolo Paulo lá atrás, né? Já era de que a igreja não desse atenção, né? A esse tipo de coisa, mas focasse no essencial, no principal, no que ficou claro para todos, né? E, enfim, uns que acreditavam que podia orar pelo morto, que morreu sem salvação, né? Não pode. Enfim, imagina o desafio dessas pessoas, né? De se apegarem mesmo à verdade, mesmo com tão pouca informação, mesmo com essa escassez mesmo, né? De conhecimento. E ainda pensando numa coisa mais essencial, que muitos não tinham leitura, né? Eram poucas pessoas letradas na época, então tinha que encontrar ainda alguém que pudesse ler, muitas vezes entender, porque parte era escrita em grego, parte estava escrita em hebraico, né? Toda essa questão para terem ali o evangelho, né? Para continuarem firmes nessa palavra, né? Quando a gente não lê a Bíblia, vamos lembrar disso, que gente, houve uma época que não tinha, e foi uma época muito difícil, nós precisamos aproveitar esse acesso que a gente tem à palavra. A gente fala assim hoje, né? Eu não leio a Bíblia porque eu não entendo. Meu Deus! Meu Deus! Se estivesse em grego, eu te daria razão. Mas está em português. É complicado, né, gente? A gente entende, não é de maneira alguma, né? É uma brincadeira que a gente sabe que no começo todo mundo sofre mesmo para conseguir entender o que as escrituras dizem, mas além disso, nós temos também o Espírito Santo, acima de qualquer coisa, né? Porque a gente sabe que mesmo com todo o conhecimento literário, se a gente for ler a Bíblia sem o Espírito Santo, é só um livro, né? Mas ele nos explica, ele nos guia, né, em toda a verdade. Mas que quando a gente pensar de não tenho tempo, não estou entendendo bem, vou deixar para lá, que a gente lembre que já houve uma época bem mais difícil. Hoje tem até Bíblia Minecraft, já viu? Bíblia em ação, Bíblia em quadrinhos. Bíblia da linguagem do gueto. Bíblia de crianças. Legal. Bom, gente, então falamos, não vamos perder o fio, falamos da Igreja Apostólica, aquela igreja que veio logo ali, depois da ascensão de Cristo. Falamos agora das perseguições imperiais, e aí a gente vai entrar num período que marcou a história da igreja, mais um, na verdade, todos esses aqui marcaram, mas esse período foi especial, porque
porque surgiu o imperador Constantino. Esse nome é muito importante. Quem já ouviu falar dele? Bom, valendo 2 pontos. Eu já. Eu vi. Quem tá falando? Ah, o Valdeci. Valdeci. Pode dizer. O que você lembra dele, Valdeci? Não, foi o imperador que fez a reforma, né? Isso. Do Velho Testamento aí, né? Onde foi se perdido muitas coisas, né? E aí ele acabou fazendo, mais ou menos, né? Se formando aí uma formação melhor da palavra, da Bíblia, e assim deu uma sequência melhor, não foi isso? Isso, ele, Sim. para começar, ele era um imperador cristão. Vamos colocar entre aspas, tá, gente? Você não é, nossa, que crente, né? Mas Que exemplo. Mas alguém, eu acho que falou aí, alguém quer falar? Teve mais alguém A Di falou que sussurrou aqui. João Acácio. João Castro quer falar? Oi, não, pode dar continuidade. Beleza. Bom, então vamos lá. O governador, ó, já mudei. O presidente, o prefeito, tô brincando, o imperador Constantino, então ele entra no cenário em 313, e ele é considerado o primeiro imperador romano cristão, né? Pelo menos a primeira coisa que ele faz, assim, uma das primeiras coisas que ele faz no império é mandar cessar as perseguições contra os cristãos. Então, olha só, a gente acabou de falar, né? De um período bem... Um período cristão sendo queimado vivo, comido por leão, gladiadores, e a gente tem um imperador que manda isso parar. Isso trouxe muitas vantagens para a igreja. Então, o que aconteceu nessa época? Ele instituiu, por exemplo, o domingo para ser um dia de descanso e adoração. Então, hoje, se a gente tem um cultinho de domingo e descansa com a família, a gente pode agradecer a Constantino. E vem daí uma curiosidade só, não é para lançar polêmica, mas algumas controvérsias que algumas pessoas têm. O dia do descanso deve ser o sábado ou domingo, né? E aí vão falar, não, porque domingo foi um imperador pagão que colocou, mas na verdade não é bem isso, né? Foi um imperador que se converteu ao cristianismo, a gente não sabe até que ponto essa conversão foi, enfim, consistente na vida dele, mas ele instituiu o domingo, inclusive, porque foi o dia que Jesus ressuscitou, né? Domingo de Páscoa. Uhum. Legal. Ele aboliu também a crucificação. Ele também mandou restaurar templos e mandou construir outros, né? Com a finalidade da adoração a Deus mesmo, a Jesus. Ele reprimiu o infanticídio. Olha que loucura como estava Roma, né? Vocês estão achando que algumas coisas é novidade dos tempos atuais, né? Já não há nada novo debaixo do sol. Não. E as lutas de gladiadores também foram proibidas. Então, assim, foi um período muito bom por esses lados, né? Por esses detalhes que a gente está falando. Mas uma igreja mais livre, ela também tem algumas consequências, algumas desvantagens, no caso. Então, olha só, nessa época, a igreja, ela passou a ser mantida pelo Estado, né? Se ela é mantida pelo Estado, quem põe o dinheiro controla, né? É assim que funciona, é meio complicado isso. E aí, os ministros da igreja eram privilegiados, não pagavam impostos, né? Tinham julgamentos especiais de alguma causa. Passou a acontecer uma perseguição inversa, né, aos pagãos, não eram mais aos cristãos, mas os pagãos passaram a ser perseguidos. E aí a gente até fala, nossa, mas isso é só coisa boa, né? Pô, agora o dinheiro entra direto pelo império, a igreja tem privilégios, pastor Samuel anda de Ferrari,
né, em Carapicuíba, mas não É era amigo do prefeito. amigo do prefeito, influente. Só que assim, gente, todo lugar que tem poder, influência, né, vai existir uma tentativa, pelo menos, de corrupção. Então a igreja, ela passou, ser cristão naquela época deixou de ser uma situação horrível, né, de pessoas que corriam risco de vida, para serem pessoas extremamente influentes politicamente, pessoas que iam ter acesso a dinheiro, né, por parte do Estado, ou seja, mudou, o jogo virou. Virou o clubinho da época, né? E isso, todo mundo queria ser crente, então começaram a acontecer muitas falsas conversões, né? As pessoas queriam ser cristãs por outros motivos, né? Não precisavam nem ter experiências com Jesus. Todo mundo queria se membrar à igreja, né? Em busca de influência social e política. Os cultos, eles se tornaram esplêndidos, né? Então, tinha toda uma estruturação, tudo som de... Tinha LED, púlpito, telão. Púlpito, como é que é? De acrílico. Púlpito, o pastor saía do palco, assim, ó. E as luzes, era uma coisa incrível. Mas eles eram menos espirituais, as pessoas nem eram convertidas. E aí, para adaptar ao que o povo já vivia, né, no seu paganismo, para dentro da igreja, eles adaptaram as festas. Acho que foi nessa época que... Natal, né, Páscoa mesmo, né, a coisa do coelhinho, da tradição lá do ovo, enfim. Sim, Constantino, ele adaptou a fé da época, então... Para agradar todo mundo também, né? Sim. Vamos light. Ele precisava ter também uma certa aceitação das pessoas. Então, por aí que a gente fala que, mas ninguém sabe o dia que Jesus nasceu, dia 25, há quem abomine o Natal, né? Porque dia 25 era dia de outra coisa, e foi nessa época aí que a coisa foi adaptada mesmo. E aí a idolatria, ela teve que ser substituída. Então, as pessoas adoravam lá, os seus não era, seus deuses, né? Uhum. Seus deuses, e aí a igreja... Os deuses romanos, né? Tipo, isso. Apolo, mas não é Apolo, que Apolo é nome grego. Os deuses romanos. Deus da guerra, Deus do sol, Deus do não sei o quê. Deusa do amor. Então, ele teve que adaptar a idolatria, né? Porque agora todo mundo era crente. Então, o que virou a idolatria? Quem que viraram os novos ídolos? Os santos. São Pedro, São Paulo. Vamos canonizar, né? Então, a idolatria só foi mesmo substituída. E aí, em 363, todos os governadores já professavam cristianismo. A porteira abriu, né? E aí o cristianismo foi estabelecido como a religião oficial do império. Então, vocês já começaram a perceber o que estava virando. Foi de um extremo para o outro, né, Mi? Aquele extremo de perseguição, né? Uhum. Para o extremo de agora o país virou crente, né? Oficialmente. Só que a gente vê em todas essas, eu pelo menos, né? Vejo em toda essa história a tentativa do inimigo de descaracterizar a igreja, sempre, seja por um tempo muito difícil, ou seja por um tempo aparentemente cômodo, né? Tirar a característica da igreja, né? De fazer perder o foco, né? Não nega Jesus, não. Quer dizer, nega Jesus porque senão você vai morrer, você vai perder sua vida, e seus filhos, e sua família. E depois, não precisa... Aceita Jesus que é sucesso. Mas não precisa pegar pesado, não precisa fazer tudo o que esses puritanos que vão lá são os monges os monges vão aparecer depois, né? Mas são pessoas separadas, mas você pode ser crente sem o espírito do nada a ver. Parece com alguma coisa que a gente vê hoje em dia? Não, né? Imagina. É só eu que tô... Sim, aí, hoje mesmo, o Espírito Santo estava me falando, né? A gente vai ver mais alguns períodos, mas o que a gente enxerga muito é essa oscilação entre vem para Jesus, que é tudo maravilhoso, você vai ter poder, dinheiro, ascensão, você vai
dar muito certo no seu trabalho, vai ser rico, onde você pisar a planta dos seus pés, vai ser dado, e vai para um outro extremo que é, você quer mesmo isso daqui? Você vai passar perrengue, vai custar sua reputação, pode custar sua vida, pode custar sua família, pode custar tudo que você tem, você quer mesmo? Então a gente vê que a igreja, ela anda, né, nessa oscilação, né, nessa onda mesmo, né, uma hora no vale, outra hora na crista da onda. E aí a gente vai ver mais períodos como esse, mas a gente já começa a entender um pouco sobre esse momento que a gente está vivendo, né? Então, eu creio que a gente está saindo, né, de um momento que a igreja esteve na crista, né? Que a gente tem visto muito a teoria da prosperidade. Então, venha para Jesus, você vai ser rico, vai dar muito dinheiro. Que a gente viu as estatísticas do IBGE saltarem, né? Todo mundo era crente, muito cristão, né? Todo mundo se convertendo, para agora um momento de... Essa semana, qual que é o nome daquele pastor no vídeo? Esqueci o nome dele. Essa semana um pastor teve que depor, famoso ele. Jorge Linhares. Ele. Obrigada, esquecemos. Essa semana esse pastor Jorge Linhares, ele foi convidado para depor não sei aonde. Ministério Público. Obrigada, minha advogada, está presente. Foi convidado para depor porque ele falou que meninas são meninas, meninos são meninos, homens são homens, mulheres são mulheres. Que Deus não erra. E que Deus não erra, olha só, né? E está indo para os tribunais. Então a gente tem que prestar atenção nesse momento, né? A gente está saindo lá de cima, a gente está começando a entrar num lugar a gente não sabe exatamente como vai vir, mas é um caminho para a perseguição. Sim. E a gente tem que estar preparado para o que vai vir, assim, alicerçados em Jesus mesmo. Legal. Acho que alguém ia falar. Alguém ia falar? Comentar. Só está começando aqui no Brasil. Isso Pode mesmo. falar? Pode falar? Pode. Então, eu também queria falar de que eu ouvi não foi reportagem, alguma coisa assim, de que agora, no século, a partir do 2021, começa uma nova maneira do inimigo agir contra os cristãos, né? Então, vai começar daqui em diante assim, uma nova perseguição, uma maneira diferente. E aí, a gente já percebe de que, como que aconteceu com o pastor Jorge Linhares, né, ontem, e também, um mês passado, também teve uma situação também, que não lembro que estado que foi lá no Nordeste, o Norte, de que estava tendo um culto também na praça, e uma juíza mandou parar o culto na praça, né, e levou o irmão embora, preso. E no outro dia também teve uma repercussão, que até aí eles começaram a chamar os deputados, né, evangélicos, né, para apoiar. E até depois o Marcos Feliciano deu um apoio e acabou tirando o irmão da prisão. Então a gente começa a perceber que começa a surgir perseguições, né? Então a gente precisa ficar atento, né, com essas coisas. Sim. Ontem também teve uma situação que uma pastora lá da Sara Nossa Terra, eu vi isso, sim. Né, não sei se vocês perceberam, Sim. Que ela também questionou essas questões de o povo estar falando muito de LGBT, falando de negro, isso, aquilo, outro. Mas eu não me entendi de quê? Eu entendi que ela está dizendo, o povo cristão está entrando nessa pilha aí. Sim, porque você está divulgando muitos caras, muito essa situação de racismo, muita situação disso, daquilo, em vez de falar da palavra de Deus, né? E aí entra em outras questões e esquece da palavra. Só que agora vão até abrir processo contra ela, entendeu? Então é o que nós vamos começar a viver. Ao mesmo tempo, a gente percebe que é uma coisa muito mais sutil, né? Porque não fala mais de estou te perseguindo, você não pode ser cristão. Ninguém vai dizer isso, né? Porque, enfim, né, a gente tem liberdade religiosa. A gente tem um ordenamento jurídico para isso.
mas, né, você não pode falar o que você quiser a hora que você quiser, não é bem assim. Então, são questões que nos fazem refletir, né? Em que momento nós estamos? O que Deus espera de nós nesse momento? Será que é uma adequação a tudo isso? Ou será que é um chacoalhão mesmo para que a gente saia, né, dessa zona de conforto de, né, o Brasil é um país cristão já. A gente está vendo que não é bem assim, né? A peneira está sendo aquela história de que Jesus fala com Pedro, né? Satanás me pediu para te peneirar, né? Eu orei por você para que quando você se converter, o papo de Jesus com Pedro. Quando você se converter, você também ajude os seus irmãos, né? Então, até uma coisa assim, da gente se perceber nesse momento, né? Como que estamos, né, diante de Deus? E o que Ele espera de nós como igreja, né? A gente vê aqui pessoas que não tiveram medo de absolutamente nada, estavam dispostas a tudo por esse Jesus, né? Por essa verdade, que é única, é redundante falar, mas Ele é a verdade, né? E nós, como estamos? Então, para pensar mesmo, para a gente refletir. Ô, Bruno, posso falar uma coisa? Claro. Tá me ouvindo aí, né? Tá igual piloto ainda. Comandante Hamilton, pode falar. Tá. Então, o Valdeci, ele fala uma coisa aí que é muito interessante, né? Quando ele fala que a gente, nós, enquanto igreja, se a gente não tomar cuidado, realmente a gente acaba patrocinando esse pessoal que quer derrubar a igreja, entendeu? Por quê? Porque em momento nenhum, por exemplo, Jesus ele falou pra gente pregar contra essas pessoas que defendem esse negócio de gênero e tal. Obviamente que eu sou totalmente a Bíblia, né? A Bíblia é óbvio, fala menino é menino, homem é homem, mulher é mulher. Não existe outro sexo, né? Mas a gente precisa tomar cuidado com isso. Afinal de contas, como igreja, o que nós estamos pregando? Sim. Né? Porque, assim, não adianta eu ter um discurso de ódio contra essas pessoas. Eu vou falar para vocês uma coisa. Porque a gente já viu que, nós já sabemos que igreja somos nós. Né? Não são as quatro paredes de um lugar. Igreja somos nós, em qualquer lugar onde nós vamos, nós somos igreja. Sim. Então, assim, eu trabalho numa universidade há 30 anos, então eu entrei lá, nada disso, tudo isso já existia, esse negócio de homossexualismo, etc., tal, que a gente vê hoje totalmente tomado. E quando isso se acelerou, aqui, a partir da primeira década do século XXI, que todo mundo foi saindo do armário, que eles foram saindo do armário, aquela festa, não sei o que lá tal, eu tinha muita dificuldade de lidar com essas pessoas. Entendeu? Eu, dentro do meu coração, eu tinha uma cultura de ódio. Por incrível que pareça. Não ódio a ponto de querer matar ninguém, é isso que eu estou dizendo. Mas como igreja, o que eu tinha que fazer? Me aproximar dessas pessoas de uma forma que eu pregasse Jesus para elas. E às vezes a gente não vê isso, a gente vê um discurso de ódio contra essas pessoas. Entende? Eu particularmente, eu tenho essa visão hoje, né? Hoje eu consigo conversar com esse público, né? Porque eu tenho que atendê-los, né? Com muita educação, porque são seres humanos, estão debaixo do engano de Satanás, mas nós como igreja, nós precisamos pregar Jesus Cristo, né? Porque não adianta, a gente já viu assim, não adianta você ir contra aquilo que eles acreditam, não adianta, gente. É ministrar a palavra, falar a verdade de uma forma que o Espírito Santo venha convencer essas pessoas. É isso que eu queria falar. Sim, legal. Isso que você falou, né? Da gente voltar para o princípio, né? Acho que você tinha comentado algo assim. Sim. Bom, aí a gente vai continuar aqui com esse reinado, né, de Constantino, para vocês entenderem aonde que isso levou, e aí vocês já vão pensando em tudo que a gente está vivendo aqui, vocês vão ver que é uma associação bem interessante. Então, olha só, o Império Romano, ele cresceu tanto que ele começou a
Deixa eu... Cadê meu pointer? Ah, não sei. Aqui, ó. Ah, é verdade. Ele pegou toda essa parte aqui da Europa, Portugal, Espanha, Alemanha, Itália, até essa parte do Oriente, né, que chega a pegar o Oriente Médio e o Norte da África. Então, cresceu tanto que eles separaram, né, a igreja, ó. O Império do Ocidente, que é esse do lado verde, do lado esquerdo, e o Império do Oriente, que está em amarelo aqui do lado direito, né, e esses impérios tinham capitais. Então, no Império do Ocidente, a capital era Roma, e no Império do Oriente, a capital era Constantinopla. Constantinopla porque foi uma cidade que foi idealizada, né, pelo próprio Constantino, e era, a princípio, assim, mais importante que Roma. Tá? Então, eles tiveram que fazer dessa forma por conta do grande crescimento. Já estava tão grande que estava difícil eles cuidarem das fronteiras para não serem atacados. Então, eles tiveram que se organizar dessa forma. Tá, o que acontece com esse crescimento, né? Então, lembrando que o cristianismo ele tinha sido determinado como a religião oficial do Império, só que aí, com tanto cristão espalhado desse jeito, imagina, né? Começaram a surgir ideias diferentes de interpretação da palavra, e aí tiveram algumas controvérsias. E assim, nessa época que casou o governo do próprio imperador com um governo da igreja, lado a lado, né? Então, Constantino, ele estava ali lado a lado com as autoridades da igreja para tomar as decisões, né? Tinha uma grande influência. Só que virou uma bagunça. Por quê? Eu tinha uma ideia nova, ao invés de ir lá e conversar com a minha liderança religiosa, eles iam no ouvido do próprio Constantino, imperador, falavam, então, Constantino, tive uma ideia aqui, ó, tá vendo? Essa parte da Bíblia não é bem como o pessoal tá achando, ó, vamos fazer assim, vamos ler assim, dessa forma e tal. Isso gerou o que nós chamamos de controvérsias. Controvérsias. Bruna vai corrigir meu português depois. Bom, a primeira controvérsia que surgiu foi sobre a doutrina da Trindade. Então, teve um presbítero chamado Ário na igreja que defendia que Jesus era superior aos homens, porém inferior ao Pai. E ele não admitia, assim, essa existência eterna de Cristo, a divindade de Cristo, né? Cristo como sendo Deus. Isso foi um grande problema, porque não faz o menor sentido. Como que um ser que, vamos dizer assim, se Jesus é uma criatura como nós, ele só era um super-humano, ele não era Deus, como que ele nos... redimiu. Como que ele ia nos redimir? Então, que um homem não poderia salvar, né, a humanidade, um homem. Sim. Aí, Constantino, ele organiza o primeiro congresso dos crentes mundiais, que se chamou Concílio de Nicéia, né? Isso foi em 325. E essa doutrina, né, nesse concílio foi condenada. Legal, ufa, essa passou, legal. Aí a gente teve uma segunda controvérsia, que foi a controvérsia de Apolinário, que também era um bispo de Laodiceia, e ele declarou que a natureza divina tomou o lugar da natureza humana de Cristo, que também foi condenada no Concílio de Constantinopla, em 381. Então, basicamente, o pessoal tinha algum problema lá para se resolver religiosamente. Constantino reunia os concílios, fazia os congressos para discutirem aqueles pontos e acabava tomando uma decisão ali. E a gente teve também a controvérsia de Nestor. Nestor, ele era um sacerdote em Antioquia. E ele se opôs ao termo mãe de Deus, a Maria, né? Então, o concílio, no concílio de Éfeso, esse cara que se opôs, ele foi banido. E todas as obras dele, os artigos que ele tinha feito, foram queimados. E aí foi aprovado o termo
mãe de Deus. Aí a gente já começa a ver que a coisa começa a tomar um rumo complicado, né? A gente começa a ver a divindade de Maria. Aliás, divindade. Maria não tem divindade, né? Mas a teoria da divindade dela, né, aparecendo, de que ela era como se fosse parte também de algo celestial, né? E não uma mulher que foi escolhida por ser temente a Deus, enfim. Até, deixa eu me retratar aqui de uma coisa que eu falei, ficou cortada a ideia. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Né? O que a gente sabe é que era o próprio Deus morrendo pelos nossos pecados, mas que se fez carne. E isso, né, é um nó na cabeça humana mesmo, não, às vezes é difícil de processar isso, mas dizer que Jesus era filho de Deus, mas era inferior ao Pai, não faz sentido, porque ele não poderia nos redimir dos pecados, mas também dizer que ele não era homem, também joga fora toda a obra da cruz, porque a Bíblia diz que ele é o segundo Adão, né? O último Adão, é aquele que veio nele fazer cumprir todas as coisas, né? Cumprir a lei, cumprir a palavra de Deus, enfim. Então, só colocando esse ponto. Sim, foi a primeira vez que a humanidade se deparou com esse conceito de trindade, era uma coisa que era difícil, né, de entender. E aí, a partir desse momento, começou a acontecer o empoderamento da Igreja Romana, que é a Igreja Católica, né? Então, Roma reclamava para si a autoridade apostólica, né, alegando que os seus fundadores eram Pedro e Paulo. Então, né, nossa, Pedro e Paulo fundou, quem é o resto do mundo para ter alguma discordância? E aí a gente começa a ver, então, tipo, que Roma começou a fazer os imperadores. Roma decidia quem ia para o poder do lado do Império do Império Oriental. Ocidental. Ah, tá, não, achei que você estava falando de Constantinopla. E Constantinopla, os imperadores que ainda conduziam as coisas por lá. Então, Roma começou, assim, a parte da igreja de Roma religiosa começou a se destacar até acima do império, né, em alguns momentos. E assim, a igreja romana teve muita simpatia das pessoas porque tinha um cristianismo prático no sentido de cuidar dos pobres, boas obras, né? Não somente dos membros, eles cuidavam de verdade das pessoas. Da esmola, né? Esmola. Sim. E aí o bispo de Roma, porque nesse momento já tinha o bispo de Constantinopla, tinha os bispos, vamos dizer assim, regionais, né? O bispo de Roma, ele foi considerado a autoridade principal de toda a igreja. E aí, a partir desse concílio de Calcedônia, no ano de 451, Roma passou a ser, tipo assim, a capital número 1. Passou para o primeiro lugar. Legal. E aí, a gente entra na época da igreja medieval. Quer falar sobre o papado? Vai prosseguir mesmo? Vai prosseguir. Não, por causa do tempo? Até 9h45? Até 9h30? Ah, tá, por causa do horário da sala também, né? Não, da sala tem um tempinho, só para... Vamos finalizar a igreja medieval? Tá bom. Beleza, gente? A gente vai finalizar com a igreja medieval. Bom, então, a gente prosseguindo aqui, a Mi deixou o gancho, né? A autoridade religiosa em Roma ficou muito forte, né? O bispo de Roma foi considerado a maior autoridade, né? Então, a gente tem a figura de quem? Do Papa, né? Que é a figura que a gente tem hoje. Eu confesso que até eu mesma, assim, na criança, eu ficava pensando, por que Roma era tão importante? Eu não entendia, né? Muito bem essa história do Papa, por que o Papa coordenava todas as igrejas, e essa herança, de certa maneira, na Igreja Católica a gente vê hoje ainda, né? Ainda o Papa é
a maior autoridade, né, para a Igreja Católica Apostólica Romana, né? Bom, a gente tem aqui a parte da invasão bárbara, né? Aqui a gente está falando de uma situação que aconteceu em Roma, diferentemente de Constantinopla, né? Na verdade, a guerra aconteceu em Constantinopla, que é no Oriente, né? Uhum. Quando a gente tem ali a figura de Maomé surgindo, tô certa? Certo. A parte do Oriente a gente não estuda tanto, a gente não conhece tanto, mas foi mais ou menos nessa época que lá no Oriente, né, apareceu esse senhor, esse rapaz na época, né, que foi Maomé. No começo ele não teve tanta importância, né, não foi levado tão a sério, mas o que ele alegava é que ele tinha tido uma experiência com o anjo Gabriel, né, e esse anjo Gabriel teria falado que ele tinha a missão de trazer a mensagem do verdadeiro Deus, né? E esse Maomé saiu tentando levar isso para as pessoas, né? Mas ali não encontrou muita credibilidade. Porém, depois de um certo tempo, né? Eu sei que ele muda de cidade, depois ele volta. Isso ganha força, né? E esse Maomé já volta também mais. Ele escreve o Alcorão, né? Assim, nesse período dessa experiência, que é essa Bíblia do Islã, que a gente conhece hoje, né, na forma como a gente tem hoje, a religião muçulmana, e eu descobri que Islã significa temente a Deus também, sujeição a Deus, sabia? Não sabia, não. Não sabia, não. Então, bom, o que acontece? A gente está falando de duas capitais, né, então tem Roma, que está lá vivendo o ápice da religião, né, com a figura do Papa, e a gente tem essa outra capital, Constantinopla, que era onde estava o imperador Constantino, e quando esse Maomé aparece e as pessoas começam a dar credibilidade para ele, começam a acontecer várias guerras, né, são invasões mesmo, porque eles acreditam que eles têm a verdade de Deus e que Deus está com eles para que eles dominem sobre os povos, né? Então, aí sim, surge essa religião, né, dos muçulmanos, é uma parte mais que acontece ali no Oriente, que a gente não estuda com tanta profundidade, mas é quando eles saem realmente brigando, né, por vários territórios ali, tentando conquistar também de volta, tomar mesmo, né, alguns territórios do que já tinha sido conquistado. Bom, Inclusive Jerusalém. Eles chegam a tomar Jerusalém nessa época, que já fazia parte do Império Romano há muitos anos. Que é uma briga que a gente, inclusive, presencia até os dias de hoje, né? Essa briga por Jerusalém vem aí dessa época, né? Pode passar aqui? Pode. Isso. Que aí a gente fala as chamadas cruzadas, né? Que são essas guerras, né? Que acontecem para conquistar, né, esses territórios, são esses povos, esse Maomé, e lutando contra também a igreja, né, porque ali brigando por essas capitais, por esses territórios, né, e ali é uma coisa muito doida, porque começa a ter uma guerra, que eles chamam de Guerra Santa, né, porque acreditam mesmo que eles estão lutando em nome de Deus, né. Tem até um episódio curioso que fala que eles levaram crianças, né, em um dos confrontos, porque acreditavam que Deus pouparia o povo deles por causa da pureza dessas crianças. Vocês imaginam, né? E, enfim. Tem muitas mortes. A gente vê como é possível a gente se enganar, né? Como um homem, né? Maomé foi um homem. E um homem começou todo esse rebuliço, todas essas guerras, muitas mortes, muito derramamento de sangue mesmo, né? E isso dito que era em nome de Deus, né? Sim. Com a decadência do Império Romano, né, por conta dessas conquistas do povo islã, o poder de Roma, que até então estava em ascensão, ele foi enfraquecido. Então, o que acontece? A igreja é o que sobra do Império Romano, da cultura romana. Então, é ali que eles tentam ainda preservar o que os romanos tinham, assim, como o povo. E aí, essa altura, né, a palavra de Deus
vocês viram lá nas controvérsias, né? A gente já estava chamando Maria de mãe de Deus. Sim. Então, assim, a palavra já estava sendo muito deturpada. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, uma das cruzadas foi uma tentativa, por exemplo, de retomar Jerusalém das mãos dos islamitas. E para participar, quem que participava, né? Da onde que surgiu esse pessoal aqui? Tem uma foto, né? Que retrata, né? Eles iam vestidos com cruz e tal. Da onde que veio esse povo? Muitos deles eram camponeses, eram pessoas que não tinham importância na sociedade. E aí eles passaram, né, como representantes da igreja, a serem valorizados. E naquela época existia uma coisa que é só para dar a introdução da próxima aula, que chamava indulgências. Né? Quem não sabe o que é, guarda aí que aula que vem a gente vai falar mais sobre isso, mas basicamente indulgências era a troca de salvação ou de perdão de pecados, né? Era comprar um terreninho no céu através de dinheiro. Então essa prática estava de alguma obra, né? Sim, porque em Roma eles estavam tentando construir a Basílica de São Pedro, reformar, ampliar, queriam que é a basílica que existe até hoje lá no Vaticano. Então, assim, eles estavam tentando arrecadar recursos para fazer essa igreja e estavam vendendo terreno no céu. E aí, ou seja, a palavra já estava muito deturpada, né? E para as pessoas irem lutar na guerra, nas cruzadas, né? Porque, gente... Quem que se candidata? Quem que queria lá o Islã conquistando tudo, quem que ia se meter? Mas o Papa disse que quem fosse lutar, não importava qual era o seu pecado, você estava com o seu pedacinho de chão no céu já garantido. Né? Que sério, né? E isso motivou, né, as pessoas a partirem para essa guerra, para essa tentativa de retomada de território. E é, né, a partir dessa fase que a gente entra no período mais legal que tem. Não percam. Não percam. Aula que vem a gente vai falar, vou dar só um spoiler. Dele. Quem? Um homem muito relevante para a nossa história do cristianismo, que é Martinho Lutero. Com certeza vocês já ouviram. E na próxima aula a gente vai entrar na parte da Igreja Reformada, né? Então, vamos ter uma reviravolta aí. Ele ficou mais chique aí de óculos, né? Tipo, ele é mito, né? Óculos nele. Ai, meu Deus, muito bom. Muito bom, vocês são muito criativos. Gente, vou parar a apresentação por aqui. Essa aula, Michele, você sabe como está lá, né? Sim. No top. Eu só não sei se esse tópico já está criado lá, tá? Se não tiver, Michele, você sabe criar, né, o tópico lá. Eu sei sim, tranquilo. Porque daí tem que criar o tópico, né, para ir colocando lá as aulas. Mas foi muito bom, né? Muito bom o ensinamento. Legal. Gente, espero que todo mundo tenha gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, tragam para a próxima aula. A gente vai colocar a matéria lá no mural. E também vou colocar vídeos para indicar para vocês, para complementar esse tema. E tragam dúvidas para a semana que vem. A gente não sabe tudo, mas a gente está aprendendo junto. Isso aí. Amém. Obrigada, pessoal. Gente, obrigada. Deus abençoe. Deus abençoe. Até a próxima aula. Até mais. Até a próxima.